Josué, capítulo de número 7, versículo de número 7, diz: E disse Josué: Ah, Senhor, por que, com efeito, fizeste passar a este povo o Jordão, para nos dar nas mãos dos amorreus, para nos fazer perecer? Oxalá se nós tivéssemos ficado da além do rio. Isso aqui é Josué reclamando. Você sabe que a Bíblia, principalmente no Velho Testamento, tem histórias que, se fossem todas elas gravadas, seriados como Game of Thrones passaria vergonha, porque é incrível a criatividade de Deus, incrível a criatividade do povo, incrível quando essas coisas se unem e a gente tem lições tão extraordinárias. Essa é uma daquelas histórias que, quando você lê, você fica assim: o que é isso? Meu Deus, que absurdo! Porque os detalhes mudam a história por completo. Não sei se você percebe, mas grande parte da nossa vida, ela acontece nos pequenos detalhes. Tanto os grandes acertos, como os grandes fracassos. O detalhe define. Já percebeu isso? Que tem coisas na nossa vida que um simples deslize determina anos da nossa vida, ou uma simples palavra na hora certa te apresenta lugares incríveis. Pois é, a vida é assim, no detalhe. E quando a gente observa os detalhes com atenção, e quando nós observamos o detalhe a partir da vontade de Deus, tem tudo para dar certo. Tem tudo para que uma vida nova seja nossa realidade. Observe isso aqui. Josué é um homem de Deus. Josué foi escolhido para levar a cabo aquilo que em Moisés fracassou em partes. Foi Josué que conduziu o povo à terra que Deus havia prometido. Ou seja, Josué está vencendo as maiores batalhas e vivendo as maiores promessas. Aparentemente tudo está dando bem, quando de repente surge um povo na frente de Josué, o povo de Ai. Você vai entender por que Josué está reclamando. Esse povo de Ai, quando surge, aparentemente seria um povo fácil de destruir e vencer. Josué manda os espias, conforme era a tradição. Os espias vão, enxergam o povo de Ai, voltam e dizem: Josué, é mole, é fácil, vamos para cima. E vou dizer, não precisa de muito soldado não, de 2 a 3 mil soldados, porque não tem por que cansar todo o nosso corpo de soldados. Manda pouca gente. Josué se certifica e manda 3 mil. O povo vai, os soldados vão, invadem na tentativa Ai, que é um povo que dizima os soldados. Josué se desespera. Josué entra em colapso. O que foi que aconteceu? Como é que isso pode acontecer? Josué vai para Deus e diz: Deus, meu Deus, tá tudo bem com a gente, tá tudo bem com o povo, e a gente perdeu essa guerra. Aí Deus diz: no meio de vocês tem um problema. Acã pecou contra mim. Acã cometeu um pecado e escondeu no meio das posses do povo. Josué desespera porque perdeu uma batalha, porque dentro do exército, dentro do povo dele, havia um em problema. Essa é a âncora que freia um navio, mesmo quando o barco está perfeitamente cuidado. O motor está funcionando, o leme está funcionando, a embarcação está perfeita, o comandante está no barco, mas há uma lança, há uma âncora lançada que não foi observada. O povo perdeu a guerra por conta de um que junto estava fora do propósito. Deus diz que quer vencer, tira a cama. Na nossa vida é exatamente assim.
a gente não percebe. Às vezes está tudo bem com a gente. Às vezes está tudo bem dentro de nós. Nós estamos de bem com Deus. Nós estamos fazendo tudo certo. Mas estamos dentro da nossa embarcação com âncoras lançadas que não estão sendo observadas. Nós estamos carregando pessoas erradas para viver um propósito certo. Nós não estamos observando num todo aquilo que precisa ser vencido no detalhe. Observa quem anda com você. Já parou para perceber que pessoas têm características específicas e que as âncoras também têm? Você já percebeu que tem pessoas que andam com você e que, se elas pudessem, elas diriam para você que não querem que você vença, que não querem que você rompa, que não querem que você seja transformado por completo? Elas só não dizem e você só finge que não percebe? Tem gente que, é claro, você conta uma boa notícia, ela traz uma péssima perspectiva sobre aquilo que você contou. É como, por mais que pareça simples, você diz: olha, comprei um carro novo, e a pessoa diz: mas esse carro bebe, hein? Fica, meu Deus. Você fala assim: olha, comprei uma casa nova, e a pessoa diz: mas esse condomínio é um absurdo. Você vai dizer: olha, minha esposa está grávida, a pessoa diz: mas esse mundo está difícil de criar filhos. Você finge que não vê, mas são exatamente essas pessoas que bloqueiam o teu propósito, que te atrasam na tua história. São exatamente essas pessoas que você insiste em carregar junto, que você insiste em agradar, que você insiste em dizer: ai, meus amiguinhos de estimação, e que estão bloqueando você. Para pensar, você ouve uma mensagem da palavra de Deus, você chega e a pessoa diz: tá feliz demais, hein? Toma cuidado, porque a sua vida, assim como Acã, assim como Josué e o povo, acontece nos detalhes. Sabe, eu já tive esse problema de querer agradar todo mundo e não conseguir me livrar de âncoras. Você já viu que tem pessoas assim? Se todo mundo está bem com ela, ela está feliz. Mas se de 100 uma tiver ruim, ela: ai, meu Deus, eu preciso agradar essa pessoa. E a gente faz todos os esforços para agradar quem na verdade a gente tinha que dizer: meu amigo, por gentileza, o barco está partindo, eu preciso viver, porque tem coisas grandes para minha história, e que Deus está fazendo, e que Deus colocou as pessoas certas dentro da embarcação. E talvez você está me paralisando. Talvez você precisa dar uma olhada no detalhe da sua história. Talvez você precisa parar hoje, dar uma olhada quem está intoxicando a tua perspectiva. Enquanto tem gente dizendo para você: Deus é contigo, Deus vai fazer, Deus está abençoando, Deus está abrindo as portas, Deus, você está olhando para quem está dizendo: sei não. Ei, posso te dizer uma coisa? No navio, para andar, a gente puxa a âncora para dentro do barco. Mas na vida, para navegar, a gente corta a corda, deixa a âncora no meio do mar e segue para a missão que Deus estabeleceu para a gente. Glória a Deus! Carta aos Filipenses, capítulo de número 4, verso de número 6 diz: não estejais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém? É lindo essa palavra, né? Mas é difícil de viver. Sabe, eu confesso, tem coisas que a gente queria viver mais fácil. Por exemplo, isso aqui, para mim é difícil de viver. É difícil porque são processos que nós desenvolvemos
para crer, confiar e descansar. Mas é processos repetidos, porque uma cena da vida nunca é igual a outra. Não tem como controlar e querer acreditar que sempre será igual. Agora, o nosso maior problema é que a gente quer viver as coisas antes da hora. A gente quer acelerar os processos por falta de confiança ou por falta de time. Quer ver uma coisa? Ontem à noite eu sonhei umas 2 horas com tudo que é coisa de dando errado na série. Eu sonhei que veio um jogador de futebol, teve que trazer segurança, deu um rolo, ninguém conseguia entrar. E aquela confusão, e eu, meu Deus do céu, ele está aqui. E agora nós temos que fazer esse homem entrar. Bom, vai morrer. Me deu dor de cabeça. E engraçado que eu já vivi isso aqui algumas vezes. Mas como é novo, sempre é novo, sempre é um frio na barriga. Mas veja, não tinha como eu dizer ontem como seria hoje. Só me restava uma coisa: confiar, descansar. E esse é o maior desafio da gente: descansar. Eu vi uma história esses dias que me fez refletir muito sobre aquilo que nós vamos conversar agora. Um homem de família, um pai de família, próximo da sua aposentadoria, disse para a família: olha, o papai está se aposentando, e com a aposentadoria, quando sair, papai vai comprar um Jeep conversível para nós. E a família: que top! Aí a mulher disse: então, quando nós comprarmos o Jeep, a gente vai para o shopping final de semana e vai ser extraordinário. A gente passeando de capota aberta, yes, que legal! E todo mundo celebrando, e o menino dizia: e aí, eu vou sentar no banco e vou buzinar o Jeep. Bi, 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 bi. Aí o pai pegou e paf, tinha um tapa na cara do menino. O menino começou a chorar e disse: o que foi, papai? E ele disse: não estraga a buzina do Jeep. O Jeep ainda não é realidade. A aposentadoria ainda não saiu. E o menino já apanhou por conta da tal da buzina do Jeep. É engraçado, mas é a gente rindo de nós mesmos. O Jeep ainda não foi comprado. O Jeep ainda a gente nem sabe como vai ser. Agora, há alguém que sabe. Há alguém que sabe exatamente o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, do amanhã, mês que vem, ano que vem. Ele conhece a nossa vida com a palma da sua mão. Ele conhece o nosso passado, o nosso presente, e é Ele que determina o nosso futuro. Então, meu lindo, quer saber de amanhã? Pergunta para quem conhece e descanse na resposta. Quer anotar uma coisa para você nunca mais esquecer? Já parou para pensar que hoje você está vivendo coisas que ontem você não acreditava ser possível? Então, quem sabe não seja a hora de você crer no Deus que te respondeu hoje, quando ontem era impossível, e acreditar que amanhã Ele será presente na sua história e vai responder a sua oração. Que tal crer que o Deus dos céus tal crer que o Deus que trouxe até você até aqui, Ele trouxe você, levará você para os próximos passos da sua história, levará você para as próximas fases da sua vida. Então, bebê, ei, descansa, relaxa. Ei, eu gosto de uma coisa nesse texto, porque a Bíblia diz: ei, não fica ansioso por coisa nenhuma. Não fica ansioso pela série que ainda não foi gravada. É para mim essa. Não fica ansioso pelo namorado que ainda não chegou. Não fica ansioso pela esposa que ainda não chegou. Não fique ansioso pelo filho que ainda não nasceu.
Não fica ansioso pela porta de emprego que ainda não se abriu. Não fique ansioso por aquilo que ainda é plano e que não é ainda a sua realidade. Mas que se Deus planejou para você, relax. Confia, descansa, deixa no Senhor. Salmos 37. Confia no Senhor. Descansa nele, que tudo ele fará. Você quer mais? Não fica ansioso. Antes ore. Deixa que o Senhor conheça as suas preocupações. Diga para ele: Jesus, eu estou preocupado com isso, eu estou preocupado com aquilo. E se prepare para desfrutar de um bálsamo sarador, que guardará o seu coração e os seus sentimentos. Sabe o que é isso? Gente ansiosa sofre antes do tempo. Gente ansiosa chora antes do tempo. Sorri antes do tempo. Comemora antes do tempo. E na hora de comemorar, perdeu a graça. Na hora de chorar, perdeu o brilho. Na hora de celebrar, parece que não tem o mesmo sabor. Tudo que é feito antes da hora não tem graça. Já fez um bolo? Já fez um bolo? Não? Tem? Um bolo de micro-ondas, já fez? Já fez um miojo? A vida é um miojo. Tem que esperar os 3 minutos. Tem que esperar a hora certa. Porque até o miojo, se o tempo não for respeitado, não é o mesmo sabor. Sua vida é mais complexa do que isso. Então espera o tempo de Deus para você. Espera a estação certa para você viver. Sabe, não tente viver aquilo que ainda não está disposto e habilitado para você. Toda vez que você abre um forno antes do tempo de cocção, o bolo murcha. Eu tenho uma mãe que é especialista em murchar os bolos. E o bolo é gostoso. A mãe disse: o bolo tá bom, tá baixinho, mas tá bom, né? Tá colado na forma, mas tá gostoso. Ai, meu Deus, que bolo gostoso, meu Deus. Mas só uma fatia tá boa. Precisa comer de novo também, não precisa repetir. É? Porque se você abre o forno antes, o bolo não funciona. Se você esperasse 5 minutos, se você esperasse o tempo certo, seria uma delícia. Seria bonito e gostoso. Não só gostoso. Espere a hora certa da sua vida para acontecer. Só que deixa eu te dar um detalhe. Na sua vida, o forno se abre por fora, não por dentro. Ai, pastor, então como é que acontece? Quando o dono da padaria deseja abrir o bolo, o forno do bolo, é ele que manda. Sabe o que é o problema? Toda vez que deu errado, a gente tentou abrir o forno de dentro para fora. É o bolo saindo da forma, tentando dizer que já virou bolo, que já tá bom para comer. Por que a gente sofre tanto? Por tentar viver aquilo que ainda não é a hora de viver. Por quê que a gente não só confia no Senhor e espera a hora certa de abrir o forno e ser uma boa experiência, viver a boa experiência? Ontem eu estava preocupado. Hoje eu descobri que ontem não precisava ter me preocupado tanto. Ezequiel capítulo 47, verso de número 3 diz: E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão uma corda de medir,
mediu 500 metros e me fez passar pelas águas, águas que me davam nos tornozelos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pelas águas, águas que me davam nos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar por águas que agora me davam na cintura. E mediu mais 500 e agora já não podia mais atravessar, porque as águas eram profundas. Eu sou apaixonado nesse texto. A epígrafe dele diz que são águas purificadoras, águas que saram as águas. E sabe, de maneira, vamos dizer assim, comparando essas águas profundas a qual o profeta Ezequiel foi levado em visão pelo próprio Deus, nós podemos comparar o nosso nível de entrega, de relacionamento com Jesus, sabe, com o Evangelho. Posso te dizer uma coisa? O Evangelho é esse rio que raramente é profundo na margem. E que se você quiser profundidade, você tem que caminhar com Deus e para a direção que Deus te apontar. Eu vou te contar uma experiência minha que me fez entender melhor esse texto e essa realidade. Quando eu comecei a pregar o Evangelho, eu tinha 19 anos. Eu comecei contando o meu testemunho. Posso ser franco para você? Eu nunca sonhei em ser o que eu sou hoje. Os meus sonhos eram totalmente opostos ao que eu vivo. Eu estudei direito, não tem nada a ver. As minhas ambições e desejos eram totalmente diferentes. Mas de repente, Jesus me conduziu para este lugar. E quando eu menos percebi, eu estava pregando e anunciando as boas novas do Evangelho. E interessante porque o Evangelho tem palavras que nunca vão mudar e não sairão da pauta. A pauta do Evangelho, ou as pautas principais do Evangelho. Por exemplo, a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é a mensagem talvez principal, é a principal porque através da cruz de Jesus nós tivemos a nova chance, fomos religados com o eterno, fomos salvos pelo sacrifício de Jesus na cruz. Então, tem mensagens que nunca vão mudar. Jesus salva, batiza e leva para o céu. Uma outra mensagem que jamais vai mudar é que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas existem as demandas pontuais de cada geração. E o que Deus me deu através do Evangelho são respostas pontuais para as demandas da minha geração. Então, no Evangelho, na palavra, você tem respostas para cada tempo. E se você perceber hoje a demanda do nosso tempo é provável que muito diferente das demandas de respostas da geração dos nossos pais. Basta você ver que os problemas são muito diferentes, os problemas que nós encaramos e que os nossos pais encararam. Então, logo, a Bíblia ela é pontual para responder às respostas que ainda nem foram feitas. Ouvi uma frase uma vez, que não tenho certeza do autor, dizendo que a Bíblia é mais atual do que o livro, ou do jornal, que sairá na manhã seguinte. Aleluia! A Bíblia é a resposta. Então, dentro disso, eu começo a cavar respostas por meu tempo e tenho encontrado elas. Só que entrei em crise alguns dias atrás quando vi alguém que postou vários vídeos meus. Confesso que isso para mim me chocou muito. Postou vários vídeos e no outro dia
nos seus stories, a pessoa estava embriagada. Estava visivelmente alcoolizada, com as mesmas práticas, com o mesmo desleixo com a sua vida. E aquilo me machucou profundamente, porque um dia anterior estava ouvindo uma mensagem do Evangelho e dizendo para todo mundo que aquilo era maravilhoso. E confesso que eu me cobrei durante o dia inteiro o que está acontecendo. E me culpei, dizendo: Jesus, será que eu não estou pregando a tua palavra? E aí, na contrapartida, eu vejo milhões de pessoas que estão sendo transformadas, mas aí, lembra aquilo que falamos agora há pouco, de repente um não está e parece que aquilo vai por água abaixo. E aí, eu entendi que o que sou e o que faço. E eu quero deixar aclarado isso para você. Eu não sou o rio e não sou a voz que te chama para mergulhar no rio. Eu sou apenas uma placa dizendo: aqui é o rio. O que eu sou é uma pequena placa no meio de milhões delas, apontando para Cristo, dizendo: olha, é bom, é maravilhoso, não há nada que se compara, é gostoso, mergulha de uma vez. Vem para cá, vive isso de maneira completa. Agora eu estou dizendo: é aqui, mas é você que escolhe mergulhar nesse rio e viver a prática desse evangelho. Não sou eu que vou dizer para você: muda de vida. Não, é você que escolhe mudar, porque quem diz isso para você é o evangelho. É Jesus que diz: olha, tenho vida nova para você, tem um convite para um novo tempo da sua história. Agora quem escolhe é você. Hoje, nesse texto, eu encontro superfícies a serem exploradas dentro de um evangelho tão profundo e rico. Existem as pessoas que entram com as águas até no tornozelo, e essas pessoas acham lindos vídeos, acham lindo as palavras que ouvem. Elas dizem que isso as motiva, traz uma paz que é incrível, mas é passageiro. No outro dia, estão vivendo da mesma forma. Agora tem pessoas que, ao molharem o tornozelo, continuam olhando para a voz que o atraiu para aquele lugar. Continuam olhando para o autor e o consumador da sua fé. E elas dizem: olha, se no tornozelo é bom, imagina se eu for um pouco mais fundo. Imagina se eu abrir mão de algumas coisas. Imagina se eu me entregar por completo. Imagina se isso não for só uma filosofia, mas for a minha realidade. E essas pessoas seguem os passos do amado, e o amado leva para 500 metros mais longe da margem. E de repente, as águas estão nos joelhos. E agora já não dá mais para correr, porque as águas pesam, as águas mudam. O evangelho transforma, o evangelho muda, o evangelho transforma por completo, o evangelho limpa, purifica, transforma, mas é o grau do seu envolvimento com ele que sabe, que diz o quanto você vai viver. Quer viver mais? Caminha para o lago, para o lugar mais profundo. Na superfície, só os pés estão molhados. Agora, um pouco mais para dentro, os seus joelhos já sentem o frescor das águas, e o desejo de mergulhar aumenta. Quer ir mais longe? Continue olhando para o amado, porque o amado vai fazer: vem. A voz dele é maravilhosa. Quero tanto que a minha geração entenda isso.
Se quiser parar de me ouvir, mas continua ouvindo o amado, porque a voz do amado é extraordinária, incomparável, não há nada melhor. E a voz do amado continua dizendo para você: vem para águas mais profundas. E aí, você ouve a voz do amado. E eu me lembro quando essa voz me chamou no início, e as águas estavam nos tornozelos, e de repente eu disse: eu preciso de mais. Eu não quero isso só como uma filosofia, eu não quero isso só como uma palavra bonita, como como sabe, um mantra, não, eu quero isso como minha história. E a voz do amado diz: vem para mais profundo, mergulha logo. E aí, de repente, a voz do amado andou mais 500 metros e disse: vem. E aí você andou, e as águas que estavam nos joelhos agora estão na cintura. E alguém disse um dia que é exatamente quando a água bate, é a hora que a gente quer aprender a nadar. Tem que aprender a nadar. Só que deixa eu te dizer uma coisa: nesse mar, a gente não nada para sair dele, a gente nada para ir mais fundo nele. Quando você chega nessa fase, você não mergulha para a superfície, você mergulha para o profundo. Porque quanto mais profundo em Deus você está, menos saudade da superfície você tem, e mais desejo de mais fundo você almeja. E são essas pessoas que a gente ama tá perto, gente que anda nas profundidades do amado, porque a voz do amado diz: vem, continua vindo. E veja, a voz do amado convida, o rio está pronto, mas é você que decide. Você quer continuar vivendo do mesmo jeito? Resta para você a superfície. É legal a superfície, mas não é 1% da experiência que o Evangelho tem para você. Você quer continuar sendo a mesma pessoa, fazendo as mesmas coisas, agindo do mesmo jeito, com os mesmos pecados de estimação? Essa é a sua escolha. Mas a voz do amado diz: vem, mergulha, eu tenho coisas novas para você, eu tenho vida nova para você, eu tenho, sabe, a melhor experiência para você. Mergulhe uma vez, que você nunca mais sentirá falta de nada. Quer ver uma coisa? Eu estava num restaurante nos Estados Unidos chamado Cheesecake Factory. É um restaurante que os bolos são maravilhosos. E a vitrine do bolo está exatamente posicionada na entrada da loja, porque você entra assim já. Mas a comida lá dentro é deliciosa também. E é muito grande as porções. Então, se você não come o bolo primeiro, tem um problema que acontece depois. E foi isso que aconteceu comigo. Eu entrei, pedi um macarrão com almôndega, delicioso. Comi, quase morri. Piadinha ruim. E quando eu saí, esqueci do bolo, mas a vitrine chamou os meus olhos. E eu disse: uau, que delícia. Não cabe mais nada. O bolo continuou gostoso, continuou bonito, prazeroso aos olhos, mas agora era eu que não queria mais, porque estava satisfeito. Tem gente que pensa que o pecado fica feio, que os prazeres da carne ficam abomináveis. Continuam gostosos aos olhos, continuam bons para a prática, para a carne. Mas deixa eu te dizer uma coisa: quem está satisfeito não se deixa levar pela vitrine.
mergulha fundo. Se apaixone pelo Evangelho de maneira completa, que você nunca mais terá falta de nada. A vitrine vai continuar sendo bonita, mas não haverá mais fome dentro de você. Gênesis, capítulo de número 37, verso de número 5 diz: sonhou também José um sonho e contou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Perceba que o sonho de José não é o início ou o start do ódio dos irmãos para com ele. O sonho é só um agravante desse ódio que já era nutrido no coração. Obviamente, as peculiaridades da história fazem com que o coração desses irmãos sejam provocados. A túnica, o fato de ser aparentemente o preferido de Jacó, seu pai. Ou seja, há um ódio anterior. Mas esse não é o foco. O foco é o seguinte: o sonho de José revela a grandiosidade de Deus sobre a vida de José e o que ele iria viver em seguida. Só que esse em seguida não é tão em seguida assim. Já parou para pensar que do sonho até José ser o governador do Egito há um processo longo, demorado e dolorido? Já parou para pensar que desde o sonho de Deus para um povo sair do Egito e chegar na terra prometida há um processo longo, demorado e dolorido? Já parou para pensar que João Batista, antes de ser a voz que clamava no deserto e de ser aquele que anunciaria a chegada de Jesus, ele viveu um processo longo, demorado e dolorido? Isso me diz o seguinte: projetos extraordinários levam tempo. Uma kitnet você constrói do dia para a noite. Agora um arranha-céu é diferente. Falei agora há pouco do miojo. Um miojo você cozinha em 3 minutos. Agora uma massa de alta qualidade. Primeiro, você não trabalha com massa processada. Você trabalha com massa fresca. Demora tempo. Tudo que é prazeroso tem que demorar tempo. Porque o tempo é a consolidação do projeto, da execução e da vida como realidade daquilo tudo. Primeiro, projetos longos vividos antes da hora não nos projetam em maturidade para viver. Já parou para pensar se José, o mesmo do sonho, um dia depois, se tornasse o governador do Egito? Imagina que altivo que José seria. Imagina que insuportável que José seria. Seria governador no Egito num dia, no outro dia seria demitido. Haveria um impeachment. Acabaria ali. Nível de rejeição absurdo. José é insuportável. Ninguém aguenta. Agora, dá uma olhada no processo de José. Antes de José ser o governador, foi presidiário. Foi copeiro. Trabalhou de tudo, em todas as funções, para chegar lá. Então eu quero te dizer uma coisa: está demorando para acontecer? Os planos que você recebeu do Senhor estão demorando para acontecer? Então, lindo, encontre você e Deus nesse processo. É projeto? Acalma o coração. Projetos bem executados geram obras extraordinárias. Projetos desrespeitados geram obras com rachaduras que só quebrando e fazendo de novo para consertar. Sabe qual é um problema que a gente tem às vezes? A gente quer projetos que acelerem a execução, não projetos que elevem o nível dela. Quando eu fui construir a minha casa, olha que engraçado, eu
peguei como mais ou menos que se fazia um projeto, escala de centímetros para metro, 1 centímetro para 1 metro, construiu uma planta, e a primeira planta da casa deu 400 e tantos metros quadrados. Eu falei, uau, que casa linda. Aí perguntei para o irmão, quanto custa para construir 1 metro quadrado? Só para saber, né, coisa importante. Aí ele falou assim, em torno de R$ 1.800. Tem que diminuir pelo menos assim uns 80% da casa. Porque quem não sabe o custo e o orçamento, não tem como fazer o projeto. Aí que tá. A nossa vida para construir projetos está atrelada ao orçamento de agora. Não sei se você está me entendendo. Agora, o projeto de Deus não está atrelado com o teu orçamento. Está atrelado com aquilo que Ele sabe sobre o teu amanhã. Está atrelado sobre aquilo que Ele conhece sobre você, que você nem percebe e nem sabe que existe. Portanto, respeite os processos. Segunda coisa importante. Projetos extraordinários exigem pessoas habilitadas e especialistas para execução. Ou seja, você nunca vai ver um grande projeto sendo executado por gente despreparada. Então, não tenta fazer o lado de Deus com a sua equipe. Deixa Deus formar a equipe para você. Quer ver uma coisa? Quando eu construí a minha casa, oh, linda, ficou lindo o projeto. Assim, teve umas coisinhas que teve que melhorar. Porque o meu arquiteto, o meu engenheiro, diferente do Deus que eu sirvo, estava limitado aos gostos que eu apresentei para ele. E gostos mudam. O desenho de Deus é perfeito. E me alcança no amanhã. Me alcança depois de amanhã. O projeto de Deus é aquele que você olha hoje e diz, uau! E você olha daqui 20 anos e vai dizer, parece que foi feito ontem. Porque o projeto de Deus é atualizado com as gerações. É diferente do nosso. Mas escuta. Comecei a construir, contratei uma empresa. Vou desabafar. Não, tô brincando. Poderia desabafar. Tem milhões de desabafos. Construa que você vai ver. Há muito desabafo. Sabe o que é interessante? Eu contratei gente e, ai meu Deus, só Jesus. Um dia eu cheguei na obra e eu estava começando a ter que aprender a ler planta sem nunca ter construído nada. Porque quem estava trabalhando na obra estava começando a construir coluna onde não tinha, pilar onde não tinha, viga onde não tinha. Sério. Aí você vai me dizer o seguinte, ô Dave, mas se eu fosse na sua casa eu perceberia? Você não perceberia. Mas quem fez o projeto, sim. E esse é o problema. O projeto de Deus às vezes não agrada você, mas o coração dele estando satisfeito é o que importa. Porque diferente de mim e de você que não conhecemos o amanhã, ele sabe a necessidade da estrutura que eu necessito para viver o projeto que ele está preparando para mim. Por que tanta coluna? Vamos construir parede logo. Ei, calma. Deixa as colunas serem bem edificadas. Deixa os pilares serem bem reforçados. Porque o que Deus tem para você, nem você está percebendo. Está demorando a execução. Ei, deixa que as pessoas certas estão chegando na sua obra para completar o projeto que Deus está fazendo em você, para você e para a geração que vai desfrutar. Então acalma o coração. Chegou um dia, uma fase maravilhosa do projeto. Mandei uma turma embora e a equipe certa chegou. Era incrível. A gente passava na frente, até meu pai e minha mãe choravam e diziam, agora tá indo. Agora vai, porque a equipe certa chegou. Enquanto eu coloquei a minha equipe, a obra ficou enrolando. Agora, quando a equipe certa chegou, a obra adiantou. Sabe o que é isso? Se está na fase do processo, do projeto, não tenta construir agora. Espera o projeto acabar. E deixa Deus mostrar a equipe para você. Ei, José está vivendo um processo dolorido. Imagina José no poço, jogado, abandonado pelos irmãos. Mas calma. O poço é parte do processo. Mas pastor, dói demais. Ei, não está sendo gerado um serviçal. Está sendo gerado um governador.
O projeto que Deus está fazendo em você não está gerando alguém que será esquecido. O que Deus está fazendo em você está doendo, mas não está gerando um serviçal, não está gerando uma poeira, não está gerando algo temporal que vai passar. Não, o que Deus está construindo em você será sombra para uma geração, ponte de resgate para sua família. Deus usará a sua história como ferramenta de cura para milhões de outras histórias. Respeita o processo, respeita a execução, ouve a opinião do mestre de obras, deixe ele formar a equipe. Fique tranquilo, Deus vai colocar as pessoas certas no seu caminho, vai colocar as pessoas certas, não as convenientes e nem aquelas que você pode pagar. Deus vai colocar os melhores amigos na sua vida, gente que vai colocar as paredes no plumo, vai consertar as vigas colocadas no lugar errado, gente com ferramentas adequadas e que levarão você para o lugar desejado que Deus estabeleceu. Pastor, quando a obra ficar pronta? Inaugure ela. Não haverá rachaduras e ninguém pagará um preço pela sua pressa. Respeite o tempo que Deus está trabalhando na sua história. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, verso de número 17, diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Sabe, esse deveria ser o pressuposto de vida nova. Deixar as coisas velhas para trás e viver verdadeiramente tudo novo. Esse é o ideal. Esse é o, vamos dizer assim, o padrão perfeito e que é o que o Evangelho me possibilita se eu quiser. Se eu quiser, eu vivo tudo novo. Se eu quiser, a partir do Evangelho, eu consigo viver. Até é importante frisar isso, que tudo na vida e inclusive tudo aquilo que eu falo aqui não é autoajuda. Porque autoajuda é o homem se ajudando. Não. Aqui é o Evangelho ajudando você. É Jesus ajudando você. É Jesus te ensinando. Alguém vai dizer, isso é autoajuda. Bom, então tire Jesus e tente fazer sozinho. Consiga, vai dar certo. Ai, como faz? Não vai dar. Deixa eu te resumir rápido. Não dá. A vida só é a vida do jeito que se deve viver com Jesus. O resto é sobrevida. Aliás, o mundo inteiro está percebendo isso. Está todo mundo querendo viver Jesus. E talvez por isso que tem tanta gente dizendo, eu quero saber o segredo. Está aqui. Está há anos aqui. Há muitos anos aqui. Tem gente pregando, os avós pregaram, os bisavós pregaram. E está aqui. O segredo ainda não mudou. É Cristo. É Jesus que faz. Mas olha, qual é o problema? O problema é muita gente se depara com isso. E aqui tem azeite para curar. Tem vinho de alegria. Água que mata a sede. E mesmo assim, tem gente que vive morrendo de sede. Mesmo assim, tem gente que vive triste. Mesmo assim, tem gente que vive doente. Mesmo podendo estar sarado, caminha com feridas abertas. E como é triste ver uma geração com tantas feridas abertas. Uma geração que sofre o resultado de, parece que, um prazer de administrar a dor, um prazer de administrar as doenças, com um prazer de contá-las. Basta você observar o tempo que a gente vive,
onde as doenças psicossomáticas são as mais recorrentes. Síndrome do pânico, depressão, angústia em excesso. Eu fui no médico agora, essa semana, e quando eu estava no elevador, acima do botão que chama o elevador, tinha um interfone com um bilhete escrito: se você tem síndrome do pânico, chame que alguém vai te acompanhar no elevador. Isso é o reflexo da nossa geração. Uma geração emocionalmente ferida e que já poderia ter sido curada, mas permite que a ferida permaneça aberta. Gente ressentida, gente que não perdoa, gente que não deseja sarar, mesmo estando em um ambiente de cura. Parece que tem gente que gosta de celebrar as mágoas. Quer ver? Eu fui pregar num lugar, tenho uma vontade de contar a história completa, mas é constrangedor, sabe? Eu sou muito curioso a ponto que se estiver dando uma briga no avião, eu mudo de assento para ouvir. Se tiver uma blitz e alguém estiver parado sendo revistado, eu volto para ver se o policial encontrou uma coisa. Eu sou assim. Eu sei que não deveria, mas é eu. Sou curioso. Fazer o quê? Desde sempre. Minha vontade é ir atrás da polícia quando passa. Pois é. Sou eu. E eu estou ministrando num lugar e de repente eu ouvi um barulho no fundo da igreja. E alguém gritou: que é isso? Eu falei: eita! Parecia Maria do Rosário. E eu olhei e tinha que pregar, mas eu também queria olhar. E eu fiquei: meu Deus, prego, olho. E aí tô assim: alguém fecha a porta lá, porque tô aqui, ó. Enquanto não fechou a porta, eu não consegui pregar. E eu confesso para você que quando fecharam a porta, eu queria lá abrir a porta para ver o que estava acontecendo. Mas olha só, sabe o que aconteceu? Uma mulher da igreja agrediu uma outra mulher com um tamanco. Furou a cabeça da mulher em 3 lugares com a ponta do tamanco. Mas olha isso, a agressora era membro da igreja e a agredida era visitante. Sabe o que é isso? Imagina, a visitante acordou de manhã e diz: hoje eu vou viver um culto maravilhoso, vou ouvir a palavra, vou ser abençoada pela palavra. E a mulher da igreja também provavelmente diz: olha, hoje eu vou viver um culto maravilhoso. Porque normalmente quem briga fala assim, né? Hoje. E aí o que aconteceu? Que quando a irmã da igreja viu a visitante, lembrou de uma ferida do passado que não tinha sido cicatrizada. Abriu os braços como se quem dissesse: me abrace. E a pobre visitante foi para abraçar pensando que estava tudo bem e foi agredida. Parece engraçado, mas às vezes o centro da comédia é o teu coração, porque você é a pessoa que serve a Jesus há muito tempo, que conheceu o evangelho há anos, mas ainda está ressentido. Sabe o que é alguém ressentido? É alguém que consegue viver o passado todos os dias, ignorando o presente e a possibilidade de um bom futuro. Gente ressentida consegue chorar com a mesma intensidade a dor de ontem, de antes de ontem, do mês passado, do ano retrasado, porque gente ressentida não permite cicatrizar. Gente sentida celebra feridas abertas e por isso sofre as arduras da vida. Gente ressentida é amarga. Gente ressentida é amarga no trânsito, é amarga na igreja, é amarga no trabalho, é amarga na vida. Só que a única pessoa que não percebe é ela. Talvez alguém pode me ouvir hoje e dizer: ai meu Deus, essas pessoas existem. E às vezes elas são você. Porque é você que não perdoa.
porque é você que não cicatriza, porque é você que não consegue liberar de uma vez por todas. Está mal, não dorme há 1 dia, 2 meses, 1 ano, e está tentando fingir que está tudo bem, quando não está. E aí que eu preciso entender que vida nova tem que ser vida nova. Posso te dar um conselho? Príncipe, princesa, quer viver uma vida nova? Permita que as coisas velhas vão embora. Joga o lixo do teu coração no mar do esquecimento. Joga o lixo que semearam em você longe. Chega de carregar dores do passado em você. Chega de cutucar feridas. Faz o seguinte: lava elas. Lava elas. O sangue de Jesus é poderoso para cicatrizar toda a ferida aberta. Larga elas, sabe? Deixa passar, sabe? Limpa primeiro. Desinfeta. Tira a podridão. Não deixe as pessoas lembrarem você da ferida. Permita que os assuntos à sua volta mudem. Permita que tudo mude à sua volta. Limpa a ferida. Agora está limpa? Coloque uma atadura em cima. Esconda ela do vento. Esconda ela das bactérias. Esconda ela dos infecciosos que andam por aí, só para nos lembrar das dores que já deveriam ter passado. E aguarde uns dias. Vai passar um dia e você ainda vai sentir que ela está lá. Porque não tem como fingir que não aconteceu. Talvez você foi abusada, abusado. Não tem como fingir que isso não aconteceu. Sabe, talvez você viveu os piores dias da sua vida, foi machucado por A, B, C e D, e não tem como não fingir que isso não aconteceu. Mas limpa a ferida. Coloca uma atadura, porque aquilo que é limpo e escondido sara. Daqui a alguns dias você vai tirar a atadura, vai ter uma cicatriz no lugar de uma ferida aberta. E cicatrizes, talvez você não sabe, são as partes mais fortes do nosso corpo. Um osso que quebra naquele lugar dificilmente quebrará novamente. A pele, no lugar da cicatriz, ela é mais espessa. Dificilmente você irá ser machucado naquela mesma área novamente. Mas isso só acontece com gente curada. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 8, verso de número 2 diz: E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode limpar-me. Eu já devo ter ministrado acerca desse texto umas 300 vezes. E sempre eu encontro algo novo, detalhes importantes que não mudam, óbvio, a dinâmica do milagre, mas me trazem novas lições. Quer ver? Eu já entendi nesse texto que o leproso sabe quem é perante Jesus, mas que não entende quem Jesus é propriamente, porque se soubesse teria tocado sem medo de errar. Afinal de contas, não são nossas impurezas que afetam Jesus, mas a santidade dele que impacta em nós. Ou seja, quando o doente toca em Jesus, não é Jesus que fica doente, é a gente que fica sarado. Então, com Jesus, ele não tem problema com a nossa lepra, ele tem problema com quem esconde ela. Então são várias as lições, são vários os ensinamentos que de um pequeno milagre, como Jesus era extremamente pedagógico na forma de realizar e completo na resposta,
você aprende coisas incríveis. Uma coisa que eu olhei, entendi e fiquei desesperado é que no dia que o leproso foi curado, ele ficou pobre. Não, como assim? Sim. No dia que o leproso foi curado, ele perdeu absolutamente tudo que tinha. E eu vou te explicar o porquê. O leproso, quando tinha esse atestado sobre ele de lepra, a lei, a cultura da época dizia o seguinte: pegue suas coisas, tudo o que você tem, e saia da cidade. E vá para as margens da cidade, para os lados de fora dos portões. Então, o leproso pegava tudo que tinha, saía de mudança para viver fora da cidade. Então, tudo que o leproso tinha, também tinha lepra. Eu vou te explicar melhor. Porque tudo aquilo que o leproso tinha contato, ficava impuro, ficava infeccioso ou contagioso. Então, naquele momento, o leproso tocava, acabava. Só que enquanto ele tem lepra, tudo bem, ainda o serve. Agora, já parou para pensar que no momento que Jesus o curou, nada do que ele tinha poderia ser tocado novamente? Porque se ele toca novamente, ele assume o risco de ficar doente de novo? Já parou para pensar que no momento que o leproso foi curado, ele não poderia voltar jamais para o leprosário? Porque voltar para o leprosário é voltar para um ambiente de doença, e voltar para um ambiente de doença é assumir o risco de ficar doente de novo. Ou seja, esse é um ensinamento claro que nós precisamos aprender. Quando Jesus chega, aquilo que era passado, velho, não serve nem para tocar mais. Ficou para trás. Tá podre, tá sujo, faz parte do que eu era, faz parte do que eu tinha. Agora é tudo novo. E esse é o pressuposto de vida nova, mas que para nós dói, porque a gente gosta das coisas antigas. A gente gosta dos ciclos que nos adoecem. A gente gosta de voltar para o leprosário. Está cheio de gente que Jesus já curou centenas de vezes, e que toda vez que recebe a cura, ao invés de ir para o lugar que Jesus apontou, volta para o leprosário para passar a noite. Sabe o que Jesus disse para o leproso? Leproso, vai para o centro da cidade, te apresenta ao sacerdote para que sirva de testemunho. Sabe o que é isso? Jesus tira ele da margem, Jesus tira ele de fora da cidade, coloca ele dentro da cidade. Agora, é uma escolha a se fazer, porque ficar dentro da cidade significa não voltar para o lugar que é onde tudo começou. Sabe o que machuca o meu coração? É ver gente que foi curada, que pessoas oraram, que viveu processos extraordinários de cura, de milagre. Centenas de pessoas se envolveram, oraram, jejuaram, aconselharam, e de repente a vida mudou, tudo melhorou, as chagas foram saradas, a vida foi transformada, e ela pega a cura, pega o certificado de vida nova, e ao invés de ter hábitos novos, volta para os hábitos antigos. Não consegue romper. É alguém curado com as posses apodrecidas. Está dentro do coração. É como se você olhar a mulher de Ló. Saiu de Sodoma e Gomorra, mas Sodoma e Gomorra nunca saiu do coração dela. Portanto, na saída, na partida, na despedida, ao invés de olhar para frente, ela olhou para trás. Ao invés de ela viver o novo, ela sentiu saudade do velho, apodrecido e que para mais nada serviria. Deixa eu te dizer uma coisa, meu lindo. O que você tinha antes de Jesus tocar em você não serve mais para ti,
Posso te dizer uma coisa? Esse vício não é mais compatível com você. Essas práticas que te adoecem não são mais compatíveis com a sua história. Os seus ciclos que te adoeceram durante tanto tempo não combinam mais com você. Ei, vai para o centro da cidade, vai viver o novo de Deus, vai viver o que Deus tem de melhor para você, e abandona o passado, abandona o vício, abandona o que te deixa doente. Você está curado, começa a agir como gente curada. Você está bem, começa a agir como gente que está bem. Mas pastor, as minhas posses, ei, está tudo sujo, e tem coisa que não tem como lavar. Tem coisas que você tem que deixar para trás. Era bom para você quando você tinha lepra, mas agora você não tem mais. Ei, tinha coisas que você fazia que era prazeroso quando você tinha lepra, agora você não tem mais. Tinha coisas que você falava quando tinha lepra, mas agora não combina mais com você. Você está sarado. Ei, palavras novas na sua boca, amigos novos para você, hábitos novos para você, ciclos que te levam para mais perto de Jesus e não te tornam com a sua imunidade enfraquecida. Quando você está gripado, não tem problema andar com gente gripada. Está todo mundo no mesmo saco. Está todo mundo tossindo, todo mundo espirrando, todo mundo, sabe? Aí você está com febre, que coisa ruim. Pode andar com gente com febre, não está nada não. E faz parte da sua realidade. Agora, quando você é curado, a única coisa que você não quer é ficar perto de gente gripada. Você diz assim, meu Deus, eu fiquei 2 semanas de cama, eu quero distância. A pessoa espirra, você fala assim, ai. Engraçado que na patologia física, a gente é assim, na emocional a gente não é. Na emocional, parece que a gente gosta de andar com gente doente. Parece que a gente está viciado em ficar doente. Parece que a gente gosta de passar mal. Meu príncipe, Jesus curou você. Sai de uma vez por todas o leprosário. Esquece as coisas que ficaram. Aliás, Jesus mudou o teu endereço. Se você não tivesse encontrado Jesus, você voltaria a dormir no leprosário. Se Jesus não tivesse encontrado você, você ainda estaria dormindo no mesmo lugar. Ainda estaria cultivando as suas dores, coçando as suas feridas com cacos de telha. Mas agora, Jesus chegou. Ele tocou em você. Ele te deu vida nova. Tudo novo. Sangue novo corre na sua veia. Sabe o que eu acho lindo? É gente com atitude de pessoas saradas. Escuta bem. Vai ter um dia, presta atenção, que você vai voltar no leprosário. Vai ter um dia que você vai ter que passar perto do leprosário. Vai ter um dia que você até, quem sabe, vai ter que entrar e tocar num leproso que outrora era você. Mas espera a hora certa para fazer isso, para que o dia que você faça, não é você que fique doente, mas que o leproso fique sarado. Romanos, capítulo de número 8, verso de número 28, diz a palavra: e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelos seus decretos. Essa palavra, ela é maravilhosa e óbvio, completamente verdadeira. Todas as coisas, elas cooperam, ou seja, elas servem, elas somam para aqueles que amam a Deus. Por exemplo, o poço serviu para o propósito de José,
Então, isso é: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas não foi José que cavou o poço já estava lá. E quando a gente cava o poço e se joga dentro, será que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Vou te contar uma coisa importante e que é um reflexo da nossa geração: a sofrência. Você já viu que hoje a música com maior relevância no cenário musical brasileiro é a sofrência? E que parece que a dor do chifre é prazerosa? E parece que a dor da tristeza é gostosa de se cantar? E você viu que a última cantora mais famosa da sofrência, que falava tanto de sofrência, vai casar? Posso te contar uma verdade? A gente, na verdade, aprendeu a cantar sobre o sofrimento para disfarçar a verdade daquilo que a gente sente. A gente canta sorrindo, mas na verdade por dentro tem muita gente chorando, porque ninguém gosta de sofrer. A gente pode até fingir, mas fingir faz mal. E eu quero te dizer uma coisa: nós temos um problema porque a gente assume as decisões, mas não assume o risco das nossas péssimas decisões. Sabe o que eu vejo? Pessoas que tomaram as piores decisões das suas vidas e na hora de colher o seu plantio, colocaram a culpa em Deus, terceirizaram a responsabilidade, colocaram em A, B, C e no final sobrou para Deus. Já parou para pensar que o casamento que você tanto sofre não foi Deus que te obrigou a casar? Foi você que quis? Já parou para pensar que o trabalho que você tanto sofre não foi Deus que te colocou lá? Foi você que escolheu? Já parou para pensar que a maioria dos problemas da sua vida, dos poços que você caiu, das pedras que você tropeçou, ou foi você que jogou a pedra para frente ou cavou o poço? Sabe por quê? Porque o conselho de Deus não serve. A gente não ouve o conselho de Deus. Aliás, a gente ouve e parece que, como criança que deseja o perigo, escolhemos fazer errado a vida inteira. Isso começa no Éden. Adão e Eva estão no paraíso e Deus diz: olha, tem muita árvore gostosa e frutífera, mas de uma vocês não podem comer. Qual fruta o homem escolheu comer? A exata fruta que Deus disse que não poderia comer. Sabe o que é isso? Tem gente casando exatamente com a pessoa que Deus não queria que ela casasse. Tem gente provocando as crises, indo para os trabalhos exatamente que Deus nunca quis que ela fosse, escolhendo os amigos que exatamente Deus jamais escolheria, fazendo as coisas que exatamente Deus jamais colocaria para ela fazer. Sabe o que é isso? A gente gosta de sofrer, mas está chegando numa hora que a gente está percebendo que a gente fingiu a vida inteira que o que na verdade a gente quer é ser feliz. Que o que na verdade a gente quer é que a nossa vida seja resolvida de uma vez por todas. Que o na verdade a gente quer é ter um namorado que fique com a gente para sempre, uma namorada que seja fiel para sempre, um casamento que seja feliz de verdade, uma família que verdadeiramente seja feliz. A gente quer trabalhar num bom lugar, a gente quer os bons lugares, a gente quer viver os melhores dias da nossa vida. Mas deixa eu te dizer, para de escolher da forma que Satanás escolhe e começa a aceitar as opções que Deus colocou na mesa para você. Começa a olhar para a palavra para tomar as melhores decisões. Começa a olhar para aquilo que os seus pais disseram para você, disseram ao seu respeito. Ouça os conselhos que te levam para perto de Jesus, não aqueles que te afastam dos planos perfeitos do Senhor. Para de tomar as piores decisões, porque daqui a pouco você vai ser uma pauta especial para os cantores de sofrência. Você que não quer ser o corno da canção? Então para de viajar e começa a cuidar da tua esposa.
Você não quer ser o falido da história? Então começa a ser ético, começa a ser honesto naquilo que você faz, comece a amar a sua família sobre todas as coisas, coloque Jesus em primeiro lugar. Você quer ser feliz de verdade? Então pare de colocar o seu ego primeiro e coloque aquilo que Jesus preparou para você. Para de ser prepotente, para de ser arrogante, para de ser orgulhoso, para de ser soberbo e para de sofrer. E começa a viver os melhores dias da sua vida. Eles já existem, Deus já preparou para você. Opte por eles, opte pelos melhores caminhos. Tem gente que gosta da escuridão, outros preferem viver na luz. Na escuridão você tropeça, cai, machuca. Na claridade os teus olhos enxergam o que ninguém percebe. Os teus olhos se abrem. Sabe como isso acontece? Eis o manual. A palavra. Quer começar a viver melhor? Começa a ouvir o que Deus diz na palavra. Não é o que você não concorda. Eu falava um tempo atrás, tem gente que quer a voz de Deus, mas não quer a opinião de Deus na voz. Você quer a opinião de Deus? Vou te dar um exemplo simples. Fui líder de jovens durante muito tempo, tá? 3 anos, mais ou menos. E às vezes chegava alguém e dizia pra mim: Pastor David, eu preciso saber se meu namoro é de Deus. Até parece que vai ter um raio do céu, uma trovoada na hora, uma luz que se apaga e você vai dizer: ó, é o sinal. Você quer um sinal se a pessoa que você está se relacionando é uma pessoa de Deus para você? Vê se ela é uma pessoa de Deus. Só isso. Não existe de Deus para você. Existe alguém de Deus, de verdade, que não é só para você, é para os pais. É mais ou menos aquilo: ai, pastor, ele bate na mãe, mas acho que vai ser um bom marido. Ele é um péssimo filho, mas quando casar, tenho certeza absoluta que vai ser um ótimo esposo. Ele não acredita em Deus, mas me ama. Como é que pode alguém que não consegue amar a perfeição para amar você que acorda com bafo e com cabelo revirado? Já parou para perceber que na maioria das vezes é burrice nossa? Já parou a pensar que a gente gosta de um sofrimentinho mesmo? Que a gente escolhe o pior, tentando crer que vai viver o melhor. Meu lindo, vou ser claro com você. Vou ser o mais claro possível. Você é igual Adão e Eva. Você tem um monte de opção maravilhosa. Tem as ruins também. Quem escolhe é você. Deus já disse o que é bom. Agora, se você quiser viver o que é bom, não será escolhendo aquilo que você pensa ser o melhor para você, mas aquilo que Deus tem de melhor para sua história. Quer namorar direito? Quer casar bem? Você quer me procurar daqui a alguns anos para dizer que quer divorciar? Ou para me convidar para uma renovação de núpcias, de casamento, dizendo: olha, pastor, 10 anos, os melhores anos da minha vida. Ou você quer me procurar daqui a uns dias dizendo: eu tive uma péssima escolha. O que você quer? Bom, eu tenho certeza de uma coisa: sofrência é bom talvez para cantar e ouvir, mas para viver não é. Então, meu lindo, deixa eu te dizer, para daqui a alguns dias a gente se encontrar e você dizer que a sua vida está no plumo, que está tudo indo bem e que Deus está cuidando das coisas, há outras opções para você. E essas opções foram um Deus que deu. Quer casar bem? Escolha alguém que ama Deus mais do que você ama, que ama os pais mais do que você ama, que trata os seus pais melhor do que você trata os seus. Escolha um padrão que seja mais elevado do que o seu. Talvez ele não te queira. Torça para ele não ter ouvido essa mensagem. Mas se ele ouviu essa mensagem, se ela ouviu essa mensagem, se iguale a ele. Não é fácil. Ou será que é? Vou dar o meu voto.
Eu acho que é fácil. É só escolher direito. É só escolher bem. É só olhar para a palavra e tomar a decisão de acordo com o que ela diz. Não vos prendais a um jugo desigual. Tudo é lícito, mas nem tudo te convém. Você acha que vai encontrar sua namorada dos sonhos aonde? Para de procurar nos lugares errados aquilo que vai morar com você num castelo. O que Deus tem para você é melhor. Para de sofrência. Para de sofrer. Que Deus tem o melhor para você. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 15, verso de número 11, diz o seguinte: e disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, me dá parte da minha herança que me pertence. E o pai, repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para a terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo de maneira dissoluta. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e vou lhe dizer: pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, seu pai o viu e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, eu pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: traz depressa o melhor vestido e veste ele. Põe um anel na mão, sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e nós vamos comer e nos alegrar. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a celebrar. A maior dificuldade não é sair de casa. A maior dificuldade é voltar para casa. A maior dificuldade não é morrer. A maior dificuldade é reviver. A maior dificuldade não é passar fome, é voltar a comer depois da fome. Porque nós somos incentivados a crer que a volta não tem honra e que não é possível recomeçar quando tudo se perdeu pelas nossas péssimas escolhas. Há uma geração que sonha em voltar para casa, mas não sabe como fazer isso. Há uma geração que sonha voltar a respirar, mas não lembra mais como é respirar novamente. Que está morrendo de fome, mas tem muito medo de voltar a comer no prato que um dia comeu e abandonou. Porque a nossa maior preocupação não é o pai, é os irmãos mais velhos. Porque a nossa maior preocupação
Não é o pai, é os jornaleiros da casa. Porque mais preocupação que a gente tenha, nenhuma coloca o pai no centro. É sempre o resto. Tem gente que pensa que voltar para Jesus é voltar para a igreja. E às vezes da igreja que saiu foi muito ferido, machucado, e aí feriu e machucou pessoas. Mas voltar para Jesus não é voltar para a igreja. Voltar para Jesus é voltar para Jesus. Não tem a ver com ambiente, tem a ver com escolha. E escolhas mudam os ambientes, não o contrário. Tem gente escravo de ideologias erradas. Ei, talvez você vai voltar para a mesma igreja, ou talvez não será para a mesma igreja. Mas não se trata de voltar para um ambiente, se trata de voltar para o Pai. E tem gente que morre de saudade do Pai porque tem medo do ambiente. Deixa eu te lembrar, não se trata de voltar para casa, se trata de voltar para o Pai da casa. Deixa eu te contar umas coisas importantes disso aqui. O filho, quando saiu de casa, pediu tudo que tinha, pediu toda a sua herança e perdeu a sua herança. Ou seja, ele perdeu o passaporte de volta para aquilo que era casa. A sua herança se perdeu. As roupas se gastaram. Foi suja. Porque as roupas envelhecem no corpo. As roupas sujam na estrada. E o filho que antes vivia limpinho com o pai dentro de casa, agora está todo sujo. Perdeu tudo que tinha. Só que uma coisa o filho não perdeu e não percebeu. O filho não perdeu o pai. Talvez você perdeu a comunhão com a igreja. Mas você não perdeu o seu pai. Talvez você perdeu a comunhão com a sua família por conta das suas péssimas escolhas. Mas você não perdeu o seu pai. Talvez você perdeu a saúde, mas você ainda não perdeu o seu pai. Talvez você perdeu a esperança, mas você ainda não perdeu o pai. E o pai tem mais prazer na volta do que na sua despedida. E o pai tem mais prazer no seu retorno do que no dia que você foi embora. Então você está preparando as desculpas e o pai está preparando uma festa. Você está preparando as melhores desculpas e o pai tem um alimento preparado sendo cevado no campo para você. Você está querendo dizer porque as roupas se sujaram e o pai tem roupas novas para você. Você está querendo dizer porque passou tanta vergonha e o pai tem anel de honra para você. Então, não se trata de criar as melhores desculpas para voltar para casa. Se trata de se recobrar que você ainda tem um pai. Você não ficou órfão quando saiu de casa. E o pai não ficou sem filho quando você foi embora. Você ainda é filho do mesmo pai. E o pai ainda é o pai do mesmo filho. A porta da casa nunca se fechou quando você foi embora. Porque o pai está esperando na porta pelo seu regresso. É possível recomeçar. É possível reconstruir o caminho que se perdeu. Eis que faço uma coisa nova. Construirei um caminho no deserto. Porei rio nos ermos. Eis que faço uma coisa nova, diz o Senhor. É vida nova. Então está na hora de você fazer o caminho de volta para viver aquilo que o Pai tem preparado para você. Se recobra, se levanta, esquece as desculpas, esquece a sua roupa que está suja, esquece do seu cheiro que é mau, esquece dos olhares dos irmãos mais velhos que ficaram dentro de casa, porque o que mais importa para você agora é o Pai, e o Pai está esperando por você. Se levante e vai para casa. Não tente lavar a roupa antes de chegar, porque o Pai sabe por onde você passou.
Não tente fingir um anel que você não tem, porque o único que pode honrar você é o Pai. Não tente encontrar sandálias novas, porque os únicos sandálias que tem para você é o Pai que tem para te dar. Então, só faz o caminho de volta e se prepara para encontrar o seu Pai na porta de casa, esperando por você. A Bíblia diz que o pai, quando viu o filho, ignorou o cheiro, ignorou a fisionomia. A única coisa que ele não ignorou foi a saudade. Correu pro filho, se lançou no seu pescoço e beijou. E beijou a sujeira, beijou o trapo de imundícia, levou para dentro de casa, serviu o alimento preparado, a fome foi sarada, o cheiro da sujeira foi embora, as vestes novas foram colocadas, e começou ali uma nova vida para o filho que voltou para casa.